meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós temos a alegria de apresentar para vocês, de maneira muito sucinta, muito resumida, o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2023. Estamos já às vésperas da Quaresma, esse tempo tão propício em que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos, mas também para dentro da sociedade. E olhando os limites pessoais e sociais, a Igreja nos convida a olharmos para essa questão tão crucial, um obstáculo social para que as pessoas tenham realmente vida em plenitude em solo brasileiro. Então é por isso que o tema da campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Fome. Então a gente pede a sua atenção plena para acompanhar o passo a passo da campanha da fraternidade 2023. Então vamos lá aos objetivos. É claro que tem a própria campanha, no texto base, você vai observar que eles elencaram diversos objetivos. Eu trouxe aqui para vocês apenas 3. O primeiro objetivo da campanha da fraternidade é despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum, educar para a vida em fraternidade, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora, em vista de uma sociedade justa e solidária. E o objetivo geral, da campanha da Fraternidade 2023 tem como sensibilizar a sociedade e igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. E os objetivos específicos são também outros, tem tantos outros. Trouxe apenas 3 para vocês. Primeiro é compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. Investir esforços concretos em iniciativas individuais, eclesiais e sociais que levem à superação da miséria e da fome do Brasil. Mobilizar a sociedade para que haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos e todas tenham vida. E um pouco da introdução do texto base da campanha da fraternidade deste ano. A fome é uma tragédia, um escândalo, é a negação da própria existência. Na verdade, o alimento para o ser humano não constitui somente uma necessidade natural, mas representa ainda um fator cultural, porque é veículo de relações entre as pessoas, é um princípio de aliança e de comunhão. A gente lembra aqui que o alimento para a pessoa humana não é algo simplesmente para sua subsistência, para ele existir. O alimento também passa a dimensão da cultura. Cada povo, cada região tem o seu jeito de elaborar, de preparar, de colher os alimentos. Então ele cria laços, Então quando na antiga aliança, normalmente os compromissos, os noivados, as alianças entre reis, entre compra, então sempre se dava mediante uma ceia, porque existe uma relação que vai para além de matar a fome. O alimento traz também essa dimensão da cultura, pois cada povo, cada região tem o seu modo não só de colher, mas também de preparar os alimentos. A fome é repudiada por afrontar direta e imediatamente todos os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, destacando-se aquele da destinação universal dos bens. Assim sendo, o uso egoísta e exclusivista das riquezas, esquecendo-se dos irmãos, não é compatível com a fé cristã. Então, essa dimensão da questão da fome, ela é repudiada pela Igreja Católica, Apostólica Romana, mas também por diversas igrejas cristãs, porque ela vai diretamente contra a doutrina social da Igreja, que prega a destinação da vida, inclusive dos alimentos, a toda pessoa humana. Não pegar o alimento, as riquezas,
para ser apenas de uma pequena parcela da população. Isso é um pecado social, isso é um pecado que vai contra a doutrina social da igreja, que prega os princípios do Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então a gente vai passar também aqui pelos números, né? Tem muitos, tem diversos números. A gente não vai trazer todos os números, apenas aqueles mais importantes. Então, o texto base da campanha da fraternidade deste ano diz o seguinte, que 125,2 milhões de brasileiros e brasileiras nunca sabem quando terão a próxima refeição. Também o texto base traz essa informação que 25,7% das famílias com fome residem na região norte e 21% na região nordeste. Quer dizer, o mapa do Brasil está aí dividido. Vocês observam que o nordeste e o norte são as duas regiões que existem pessoas que passam mais fome do que nas outras regiões. Quais são as causas, né, desta fome? Não só nessas regiões, mas também nas diversas regiões e partes do mundo. A estrutura fundiária brasileira nunca de fato foi feita uma distribuição de terra. Nunca existiu no Brasil uma reforma agrária com seriedade. Então, a questão fundiária. O Brasil foi dividido, né, em capitanias hereditárias. E daí para cá, há uma desigualdade nessa questão fundiária. Então, a terra mal distribuída tem como consequência a fome para a população. Uma política agrícola perversa. No Brasil, em geral, não se produz para comer, produz-se para lucrar e exportar. Desemprego e subemprego. 14 milhões de desempregados em 2022, podendo cair em 2023 para 13,6 milhões. E também a perversidade da política salarial. A gente observa que, de fato, os salários não acompanham a inflação, os preços sobem para além daquilo que a gente pode comprar. Digamos assim, o brasileiro, dia a dia, vai perdendo seu poder de compra e, consequentemente, isso vem mais fome. Em que isso está associado? Então, fome e sede, quer dizer, onde falta, digamos, água, também deve faltar comida. Há uma associação, né, de fome e sede. Há implicações ecológicas também. Muita gente também passa fome devido às implicações ecológicas, a degradação do solo, o descaso, né, das grandes empresas. Então, tudo isso faz com que as terras fiquem menos produtivas. Fome e moradia também, onde moram os pobres. Normalmente no campo estão empurrados, né, para as serras, estão empurrados por lugares mais difíceis. E no mundo da cidade, os pobres são empurrados para a margem, né, vive lá quase caindo fora da margem. Também existe uma aporofobia, quer dizer, a negação, o nojo, a rejeição do pobre, a ponto de não querer nem vir. Também há uma relação com fome política, porque a fome também passa pelas decisões políticas. Fome e educação. Também existe uma associação. Pessoas com acesso à educação, consequentemente, terá acesso a emprego, terá acesso às informações e, com isso, também pode diminuir a questão da fome. Existe uma estreita associação. Não dá para tratar da diminuição da fome, do combate à fome, se não há uma política destinada à educação, se não há um investimento na educação, se não há investimento na moradia, se não há investimento na política. Há uma associação da fome com tudo isso que eu acabei de elencar para vocês. E quais são as consequências, né? Destruição da família, a violência. Quer dizer, quanto mais fome, mais violência também vai existir. O êxodo rural, pessoas que deixam o campo e migram para as cidades e vai morar nas periferias ou acabam morando nas ruas. A questão da saúde. Então, isso atinge diretamente a saúde. A pessoa com fome, ela fica completamente fragilizada e completamente à mercê de qualquer doença, de qualquer bactéria, de qualquer vírus. Ela está indefesa.
doenças crônicas, né? O povo diz, a medicina diz, um feto que no 3º mês a mãe não pôde se alimentar, isso vai gerar uma consequência permanente na vida dessa criança se ela vier a nascer. Uma carga dupla de má nutrição. Então a gente tem, o Brasil, por exemplo, é campeão em obesidade. Na mesma casa, a gente pode ter uma pessoa obesa e, ao mesmo tempo, uma pessoa raquítica. É uma alimentação. O povo brasileiro, eu costumo dizer assim, não come no geral. O povo diz assim, é como se fosse uma raça gabiru, vive roendo, né, comendo coisinhas, a pipoquinha, um bombom, uma bala, quer dizer, há uma carga de uma dupla de má nutrição. Aumento da criminalidade. O próprio Dom Helder, né, vai dizer, se eu tenho fome, o problema é meu. Se meu irmão ou minha irmã tem fome, o problema é nosso. Também nós temos aqui um texto que vai acompanhar Mateus 14, 13 a 21, quer dizer, o texto realmente onde está aí, onde nasceu o lema da campanha da fraternidade. E nesse texto fica para nós o seguinte, a responsabilidade a que Jesus exorta é o centro da narrativa para além do milagre. Dá-lhe vós mesmo de comer, porque o texto de Mateus 14, 13 a 21, exatamente é o texto da multiplicação dos pães, isto é, da partilha dos pães. E fica isso, né? Em vez de Jesus contar com a comercialização do alimento, ele mesmo vai dizer, dá-lhe vós mesmo de comer, né? Procurai um jeito para que de fato o povo seja assim saciado. Procurem saídas. O Papa Francisco diz, não podes partilhar deste pão, ele falando da Eucaristia, se não partilha os sofrimentos de quem passa necessidade. No fim de tudo, inclusive das nossas solenes liturgias eucarísticas, restará apenas o amor. E já, desde agora, as nossas Eucaristias transformam o mundo, na medida em que nós mesmos nos deixamos transformar, tornando-se pão partido para os outros. Papa Francisco. Também a questão do nosso agir. A gente observa que na sociedade e na vida eclesial já existem muitas iniciativas, né? A gente não pode esquecer aqui a Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Que ao longo dos anos vem ajudando que chegue à mesa, que chegue na rua, nas favelas, uma sopa, uma cesta básica e também outras iniciativas. Temos também a Caritas Brasileira, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é um órgão ligado a essa instituição eclesial, que também, nos momentos de emergência, ela atua, sobretudo, no combate à fome. Nós temos o movimento contra a caristia, temos a Pastoral da Criança na Igreja Católica e já presente em diversas partes do mundo, inclusive na África. E o combate, sobretudo, à desnutrição. A famosa multimistura, né, com sementes, com produtos naturais, isso faz uma espécie de multimistura para ser acrescentada na alimentação da criança. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? O MST, inclusive, é um dos maiores produtores de arroz orgânico. Durante a pandemia, a gente assistiu, a gente presenciou quantas lindas e ações solidárias desse movimento, distribuindo, partilhando com as pessoas alimentos naturais, alimentos orgânicos. Temos também a economia solidária e essa iniciativa, né, do Papa Francisco, né, de juntar, né, de conciliar, de estar presente, sobretudo com esses jovens economistas, para pensar uma economia diferenciada, né, que visa não apenas o lucro, mas a partilha, a solidariedade e a irmandade de todos os povos. E a gente pergunta para você, né, agora é o nosso agir. Jesus inquietou os discípulos, dá-lhe vós mesmo de comer. E eles partilharam o que tinham. Agora é a nossa vez. Qual ação concreta podemos assumir
para realizarmos de forma coletiva a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Fome. E para terminar, a gente reza a oração da campanha da fraternidade. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhe vós mesmo de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Então, obrigado pela companhia, um forte abraço e, desde já, uma feliz e santa Páscoa para você.